Muito bem, meu caro Fernando, a gente falava no primeiro bloco sobre as primeiras participações, né, dos times do Rio de Janeiro na Série A. Né? Depois, o Vasco campeão do estadual, penúltimo colocado na Série A do Brasileiro, 19º colocado, sem uma vitória sequer até agora. O Flamengo com 4 pontos é o primeiro da zona de rebaixamento. Escapa só o Fluminense, que está em 5º lugar. Você já esperava uma coisa dessa? O futebol do Rio vem se fragilizando tecnicamente. Para você ter uma noção, o Vasco campeão estadual e estando numa situação péssima na primeira divisão do futebol brasileiro já é uma prova de como o futebol do Rio caiu de produção. Antigamente, quando se disputava competição nacional, a referência era Rio e São Paulo. São Paulo. Hoje você observa o futebol catarinense com várias equipes na primeira divisão do futebol brasileiro. No Rio, o Vasco veio da segunda para a primeira na competição do ano passado e o Botafogo hoje disputando a segunda divisão do futebol brasileiro. E o Fluminense, na 5ª posição, é apontado como o melhor do Rio na competição. Esse é o maior exemplo do fracasso do futebol do Rio de Janeiro. Culpa dos cartolas e culpa da própria federação. A federação, ela hoje não tem nenhum projeto que venha fortalecer o interior e, por sua vez, os grandes clubes não querem ver o interior reforçando os estaduais. Se você analisar as outras competições regionais, você vê que se dá muito valor ao interior. Já no Rio de Janeiro é diferente. Eles querem os grandes da capital e os pequenos vinculados à capital, como Olaria, América e por aí vai. O retrato disso é que a gente não consegue ver um clube do interior bem sucedido, com exceção do Macaé, que hoje nos representa bem na Série B. Mas está isso no G4, inclusive. Porque tem uma espinha dorsal sendo trabalhada, uma equipe que já vem atuando junto há 2 anos. Quando se fala na valorização do interior, é porque o interior hoje é que sustenta os chamados grandes em competições regionais. Olha o exemplo da Ponte Preta na primeira divisão do futebol brasileiro. Fazendo uma senhora campanha. Porque o interior é valorizado em São Paulo. E é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Isso. O Ituano foi campeão. Se esses projetos de você pisar no pescoço do interior, como acontece com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, se esse processo de você pisar no pescoço dos chamados pequenos continuar, a cada ano a gente vai ver o futebol do Rio de Janeiro sempre mais enfraquecido. Tem um custo operacional alto que condiciona os clubes a disputarem qualquer competição estando sempre no prejuízo. Você não consegue ver no interior do Rio de Janeiro os clubes que disputam o campeonato da Série B operar em lucro, com exceção de Goitacás e Americano, que ainda levam público. Isso. Se você fizer um apanhado, são os clubes que mais público leva em seus jogos. Ah, mas os outros não têm torcida. Tem. Mas em função do que faz a federação, o próprio torcedor ele vai se afastando. A região de Três Rios tinha o América e o Entrerriense. Três Rios é uma região populosa, só convivendo com resultados adversos em função da pressão que é feita sobre eles. Como que você sobrevive? Como você consegue, né, ter o Serrano no abismo? Petrópolis. O estádio Atílio Marotti é uma bela praça de esportes. O Serrano é de uma região próxima do Rio de Janeiro, que é Petrópolis. Isso. É uma cidade que tem um polo turístico muito grande e você não consegue fazer com que o Serrano venha prosperar, porque o custo que a federação impõe
incondiciona qualquer tipo de investimento. Deveria ser diferente, mas não é, infelizmente. Ô Fernando, já que você falou aí problemas de cartolas, né, depois desse escândalo na FIFA, que aliás todos nós sabíamos, né, que havia, né, uma podridão muito grande por trás, quando eu digo sempre, é uma quadrilha de engravatados, né, que vivem lá tomando uísque da melhor qualidade, né, só banquete, hotéis, né, fantásticos e tudo mais, o presidente viajando com status, né, a presidente da FIFA com status de chefe de Estado, essa é verdade, né. Há um certo movimento, inclusive a opinião de alguns membros da imprensa e da crônica esportiva, de que, já que respingou, inclusive, na CBF, que a coisa está... que o Marco Polo Del Nero devia também renunciar. O que você acha? Para tentar Para a limpar. moralidade do futebol, sim, mas acontece que hoje aonde está a moral? Aonde está a cumplicidade da FIFA com seus filiados, assim como da própria CBF? Esses dias eu estava falando com o presidente do americano, Luciano Viana. Hoje, essas armações tiram o nosso estímulo e o nosso apreço pelo futebol. Confesso a você e ao telespectador que por mais que a gente seja apaixonado pelo futebol, a gente, ao conviver com essas mazelas, a gente vai perdendo o sentido. E eu disse para o Luciano, olha, se há armação em jogos de Copa do Mundo, que dirá numa Série B do futebol do Rio de Janeiro. Nós tivemos a África convivendo com a miséria e quando foi para sediar a Copa naquela região, o governo africano, só a FIFA deu 10 milhões, só a FIFA, fora os gastos com a estrutura para se ter uma Copa do Mundo. Por aí vocês imaginam. O Brasil começa a enfrentar uma crise existencial, onde a questão da inflação já vem fugindo do controle econômico do nosso governo e gastou-se uma fortuna para realizar a Copa do Mundo no ano passado. Hoje, eu até passo a acreditar que aquela goleada histórica sofrida para a Alemanha não tem armação. Porque foi 7-1. Diante de tudo que a gente começou a ver agora, isso reflete mal. Nós tivemos praças de esportes que você poderia criar um modelo de arquitetura, de um planejamento dentro da engenharia que não deveria sofrer demolição. E nós tivemos várias belas praças de esportes demolidas. Em outras regiões onde não se conserva uma arrecadação para manter todo o patrimônio que a CBF quis fazer, construindo grandes estádios, você observa que hoje, até para terceirizar essas praças de esportes, o governo local se diz estar numa situação de não conseguir viabilizar, principalmente em algumas regiões do norte do país. É verdade. Nós tivemos aí a Arena Amazônia. Para quê? Se não se arrecada para manter aquela praça. Claro, eu vi o governador do Amazonas uma vez. E qual a tradição que eles têm no futebol? Inclusive, indagado sobre isso numa coletiva de um repórter, se não me engano, do jornal Globo, de um jornal do Rio de Janeiro, ele respondeu grosseiramente: por que vocês do Sul não se metem com os seus problemas, com a corrupção no futebol de vocês, e deixa a gente que nós temos condições de sobreviver? Na região de Cuiabá, para quê? Aí vem a situação, né, que eles argumentam que, de repente, fez aquilo ali para criar um atrativo para o público local, com você tirando, por exemplo, um clássico do Rio de Janeiro ou de São Paulo e levando para lá. Certo? Exato. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco do programa de hoje, focalizando inclusive o jogo de amanhã, de Americano e Portuguesa, aqui no Ari de Oliveira e Souza. Mas lembrando uma coisa também, se teve algum dedo da FIFA, de alguém, nessa história dos 7-1 também, é impossível que não tenha havido uma conivência
a anuência de algum jogador, porque, pelo amor de Deus, né? Do jeito Muita conformidade com o resultado. Muita conformidade com o resultado. Daqui a pouco nós voltamos, é rapidinho, é pai e bola.